2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Verso 36. E estava ali a profetizar Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Essa era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Diga comigo, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava de Jesus a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Desocupe as suas mãos, coloca ela sobre o teu coração. Esse é o seu momento e você vai dizer assim: Espírito Santo, meu coração está aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar nessa noite. Diga: Senhor, restaura a minha expectativa, restaura a minha esperança e restaura a minha capacidade de crer nessa noite. Porque eu creio que o Senhor faz além daquilo que eu espero. E eu creio no teu nome, em nome de Jesus. Desde a semana passada, enquanto eu estava sentada ouvindo o presbítero Mateus pregando, Deus falava comigo sobre esse texto, irmãos. Geralmente, eu acho que toda igreja acha bonitinho quando os pais vêm aqui e entregam um bebê ao pastor para levantar. A gente chega muito semblante, porque é tão lindo ver uma criança sendo apresentada. E esse ano eu vivi algo emocionante, tendo ido pregar numa igreja e uma moça estava grávida e ela morreu de Covid. E a criança estava de 1 mês. E eu tive a oportunidade de participar do culto onde a criança foi apresentada sem a mãe. E isso doeu muito, pastor. Quando eu vi aqueles 2 menores ali junto com o pai e uma avó, a igreja toda caiu em lágrimas, porque eu fiquei pensando naquela criança no ar e eu pensando: Deus, como esse menino vai ser criado sem essa mãe? E é interessante como Jesus trabalha em nossas vidas, porque eu imagino que tudo na nossa vida requer um tipo de expectativa. E até os ambientes para que Deus se mova é necessário que a gente tenha um certo nível de expectativa. Esse ano tem sido um ano marcante e diferente, porque todo mês a gente cria uma expectativa. A gente começou lá no Congresso das Mulheres e superou a expectativa. Passamos pelo mês dos adolescentes, Deus veio sobre o mês dos adolescentes, veio sobre o mês dos jovens, operou na festa da igreja, agora vem a vez dos homens, tantas outras coisas a gente está vivendo, vai em missões aí, a gente vai vendo aquela vinheta que os irmãos estão postando e o coração já acelera dizendo: o que será que Deus vai programar? O que será que Deus está fazendo? Deus falava ao meu coração que é tempo da gente restaurar a expectativa por Ele, da mesma maneira como uma mãe deseja ver o rosto de uma criança que está para nascer. A gente tem que voltar a anseiar para ver o Mestre da mesma maneira, queridos, como quem sabe a gente pegou aquela roupa da farda da igreja e a gente diz: é hoje o dia da festa. Quantas aqui foram no salão no dia da festa ou na semana? Cadê as irmãs aqui? A expectativa do cabelo está arrumado, alguém comprou roupa nova. Como é bom vestir roupa nova, sim ou não, irmãos? Até a autoestima renova. Você veste a roupa nova, eu não sei você, mas eu sou agoniada. No dia que eu compro eu já quero vestir. Não tem esse negócio para mim de guardar para depois, que eu fico pensando que talvez eu possa partir e alguém usar em meu lugar, pastor. Então eu digo, vou usar logo. E é interessante porque nesse texto aqui de Lucas, capítulo de número 2, a Bíblia diz que havia um clima difícil lá em Roma. Não havia nenhum tipo de expectativa sobre aquela nação. Todo mundo esperava o Messias, mas não acreditavam que ele viria da forma que ele veio. Esperavam um libertador que libertasse eles da opressão de Roma, dos imperadores. Mas vem Jesus montado num jumento, contrariando totalmente a lógica humana.
E é interessante esse texto, porque eu fico pensando assim, eu queria que você viesse comigo com essa palavra. Como eu senti a graça de Deus aqui desde o início desse culto, irmãos. Todos os louvores estão dentro da mensagem que o Senhor me trouxe nessa noite. E é interessante porque toda vez onde Jesus chega tem algo diferente para acontecer, pastor. O Senhor me fazia lembrar de pelo menos umas 4 chegadas emocionantes de Cristo. Quando Jesus entra em Jerusalém montado naquele jumento, há alvoroço na cidade. Quando Jesus irrompe o Jordão para ser batizado por João Batista, a expectativa no coração daquele povo. A Bíblia diz que quando Jesus é ressuscitado, que atravessa uma parede e entra no meio dos discípulos, todos sem esperança, com tristeza, Jesus atravessa a parede, paz seja convosco, porque Ele é Deus de chegadas triunfantes. Eu quero começar a mensagem dessa noite dizendo para você assim, ó. Eu não sei como você chegou a esse culto aqui nessa noite, e nem sei aquilo que você espera para o teu 2021, mas eu creio que Deus pode superar as expectativas do nosso coração até a virada de ano de 2021. Ele chegou e o teu Cristo, Ele tem a capacidade de atravessar a parede. O teu Cristo, Ele tem a capacidade de ir aonde homens e mulheres não conseguem entrar. E a última chegada para mim é a mais forte, porque eu acredito nisso. Você cutuca o seu irmão assim que não pode tocar nele, diga assim: nessa a gente vai participar. Lá a gente não estava não, mas a Bíblia diz que quando Ele romper nos ares e nas nuvens, esse tipo de chegada não será somente a chegada para alguns que estão na expectativa aí fora, mas principalmente para aqueles que esperam dentro do templo o Messias esperado. Só que nessa noite eu queria falar com você sobre a primeira chegada de Jesus. A chegada dele como um bebê no templo, sem conseguir ainda fazer milagres, sem poder ainda falar de certas coisas. Eu fiquei pensando, quando Deus muitas vezes nos faz uma promessa, a gente não entende o tempo que Deus vai levar para cumprir aquilo ali. Talvez, queridos, você está aqui com uma certa idade nessa noite, e Deus falou algumas coisas ao teu coração. Talvez para que elas se cumpram, alguns cabelos brancos vão ter que começar a aparecer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se Deus falou, Ele não é mentiroso. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a Bíblia diz que Deus um dia olha para a vida de um velhinho chamado Simeão. Havia uma ordenança em Israel, onde todo macho deveria ser consagrado a Deus. Deus um dia olha para a vida de Simeão e faz uma promessa sobre a vida dele. E diz: Simeão, a palavra sobre a tua vida é uma só: você não vai morrer antes de ver a salvação diante dos teus olhos. Você não vai morrer. E Deus libera essa palavra através do Espírito a Simeão. E eu imagino que Simeão estivesse como alguns de nós quando Deus fala conosco. Quem aqui tem uma palavra pelo menos de Deus sobre a sua vida? O dia que a gente recebe essa palavra, a gente sai do culto empolgado, acreditando, Eliana, que Deus vai fazer no outro dia. E às vezes vão passando anos e anos e anos e anos, Jefinho, e a gente não vê isso acontecer. E os desmotivadores vêm, as críticas vêm, o tempo vem, as pessoas vêm dizendo: sai fora, Simeão, você não está vendo que isso não vai acontecer? Eu imagino quantas coisas aquele homem não deve ter passado, queridos. Porque depois de um tempo de silêncio profético que a Bíblia vai romper, Simeão está acreditando numa loucura. Não era possível que o Messias aparecesse dessa forma para o cenário da época. E aí parece a nossa foto quando a gente tira com filtro e sem filtro, né? Expectativa e realidade. Expectativa é o filtro, a realidade é a gente dentro de casa. Eu lembro de um dia que estava tendo uma live aqui, e aí o pastor já gostava de pegar a gente de surpresa, né? Aí às vezes ele mandava lá: se prepara aí para você orar, entrar na live. Eu disse: pastor, mulher não é que nem homem não. Quem aqui assistiu o culto em casa todo doido vestido? Cadê você? Oh meu Deus, eu não estou só. Despenteado, alguns até de roupa de dormir, porque é confortável, não era assim?
É interessante porque a expectativa nossa é diferente muitas vezes da realidade. Deus falava muito ao meu coração: Simeão representa a igreja que está aguardando o noivo chegar. A todo custo, independente das dores, independente das falhas, independente dos dias maus, eu quero lhe dizer uma coisa: aguarda, porque Jesus está voltando. Jesus vem. Só que eu quero te perguntar: como é que você espera Jesus voltar? Como é que você está esperando Ele chegar na sua vida? Porque de verdade, queridos, eu sonho com o dia do arrebatamento. Eu sonho com o dia onde aquilo que está escrito vai se materializar. Eu sonho com um dia onde a trombeta vai soar no céu e o Senhor vai descer nessas nuvens e Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Um dia onde eu vou olhar para as dores, pastor, e vou dizer assim: não mais dor, não mais tristeza, não mais caixões, não mais enterrar ninguém. Eu quero pregar nessa noite para uma igreja animada que está aguardando o noivo, preparada e adornada e com expectativa para aquilo que Ele está fazendo. Deus falou com Simeão, e é interessante porque só Lucas vai falar sobre Simeão. Os outros evangelhos você não vai ver falando sobre isso. E Deus, talvez, quando fez a promessa àquele homem, ele era um jovem, quem sabe, a Bíblia não dá detalhes. Ou quem sabe já era um coroa, mas quem sabe ele olhou e disse assim: vai demorar. Mas e como Simeão ficou? A Bíblia diz que ele ia todos os dias para o templo. Todos os dias Simeão estava lá. Eu imagino eu dizendo assim: pode ser hoje. Eu imagino ele entrando e dizendo: será que aquele casal, aquela criança, imagine o Senhor como Simeão, pastor. Toda criança que apresentasse aqui na igreja, o Senhor ia olhar no rosto para dizer: será que é ele? Quantas crianças, queridos, deveriam ter sido apresentadas naquela época? E eu vou falar algo para mexer com o teu coração. Um dia eu ouvi uma frase e é interessante. José e Maria, quando foram apresentar Jesus no templo, eles levaram apenas 2 animaizinhos, porque eles eram pobres. E o certo, na verdade, era levar um cordeiro junto. Mas eles levaram 2 par de rolinhas, porque eles não tinham capacidade financeira de levar, pastor. Aí alguém pode olhar e dizer assim: tudo bem, eles levaram porque era isso. Mas eles tinham outra condição financeira, eles não precisavam, porque no meio do sacrifício estava tudo completo. Eles levaram na mão, mas o cordeiro estava nos braços. É como se eles entrassem no templo dizendo assim: olha, está tudo preparado. E eu acho perfeita essa história, porque a Bíblia diz que Deus fala com Simeão e diz: Simeão, vá para o templo agora. Ele é conduzido pelo Espírito. E eu preciso dizer algo para você nessa noite: venha para a igreja pelo Espírito, volte a cantar pelo Espírito, volte a trabalhar para Jesus pelo Espírito, porque tudo pelo Espírito fica fácil, irmãos. Quando você se prepara numa quinta-feira ou num domingo dizendo: eu estou indo lá e eu não vou lá, Senhor, porque eu quero ver quem vai cantar. Eu não estou indo lá porque eu quero ver o meu amigo. Eu não estou indo lá, Senhor, porque eu quero ver a playlist do Ministério de Louvor. Não, eu estou indo lá por causa de Jesus. Quantos aqui já passaram por problemas dentro de igreja? Levanta a mão, quero te conhecer. Agora olha para o seu irmão e diga assim: por que é que tu ainda está aqui? E não entenda ser aqui o nome metodista. Estou falando por que você ainda está na presença de Deus. Passou, foi humilhado, quem sabe na caminhada. Não precisa ser aqui, em tantos outros lugares. Acredito que o pastor tenha tido as suas próprias experiências antes de ser pastor, porque todo crente tem essa marca, Mateus. Mas por que é que a gente permanece aqui? Porque eu quero ver Jesus. Porque eu estou aqui, porque é que nós permanecemos aqui depois de tantas dores, de morte, de desemprego, porque eu estou esperando o dia que Ele vai entrar no templo e eu vou olhar para Ele e as promessas se cumprirão. Por isso que eu permaneço, é por Jesus. Você está aqui por Jesus. Nós não viemos aqui por conta de Simeão. Nós não viemos aqui, queridos, por conta do sacrifício. Nós não viemos aqui por conta da adoração. Nós viemos aqui por causa de Jesus. E a Bíblia diz que Ele foi levado pelo Espírito. E é interessante isso, porque Jesus sabia a hora de entrar
E Deus fala com Simeão exatamente na hora que Jesus está chegando com os pais. A Bíblia diz assim, que quando o Espírito fala, eles entram no templo carregando Jesus. Deus sabe a hora de cumprir aquilo que falou. Deus sabe a hora de cumprir aquilo que falou. Raiane, mas eu já estou vindo há muito tempo. Mas já se passaram muitos anos. Mas eu já vim a vários cultos. Mas eu já bebi de várias palavras. Eu já ouvi muita coisa e nada aconteceu. Então, se prepare para em um culto desse Jesus te surpreender. Então se prepare para um momento desses, do nada as coisas virarem, você ver aquilo que Deus falou há muitos anos atrás se cumprirem na tua caminhada. Oh meu querido, eu não sei aquilo que o Espírito Santo falou ao teu respeito, mas eu quero lhe dizer uma coisa, está tudo de pé ainda. Jesus sempre tem a palavra certa. Bora, Simeão, está entendendo que é hora de ir para o templo? Fico imaginando Simeão, e eu até anotei aqui. A promessa era: você não vai morrer antes de ver. Então, Raiane, eu não morro antes de ver tudo se cumprindo? Não é bem assim. Essa era a promessa da vida de Simeão. Tem crente que diz assim: eu não morro, eu vou ser arrebatado. Se Deus falou isso com ele, amém. Então é sinal que Jesus vai voltar mais cedo do que a gente pensa. Porque, ou do contrário, ele tinha que viver muitos anos. Tem gente que diz assim: eu não vou morrer antes de ver minha família salva. Você pode até profetizar isso. Se isso for uma palavra de Deus, é verdade, irmãos. Eu quero lhe dar uma notícia nessa noite. A Bíblia diz que Simeão esperava a redenção de Israel. Ele esperava o momento do consolo. Ele esperava ver. Só que coisa boa é andar na expectativa de Deus. O homem pode falhar, irmãos. Eu posso decepcionar você, mas quando você entra na condição de Deus, quando você entra na expectativa de Deus, eu nunca vi Deus frustrar um servo dele. Eu nunca vi Deus dar menos do que aquilo que ele prometeu que faria. Sempre é mais, pastor. Às vezes é a gente que coloca palavras na boca de Deus, coisas que ele não disse. Mas tudo quanto Deus promete, ele sempre faz além. E a promessa era: você não morre antes de ver. Só que Deus sempre trabalha com coisas a mais. A Bíblia diz que eu imagino Simeão limpando o templo assim, pensando que era só mais um culto. De repente entra um casal com um menino nos braços. E ele toma um susto, porque quando ele olha para trás, a promessa estava ali. Aquilo que há muitos anos ele chorou, orou, esperou. Eu imagino quantas vezes alguém olhou para ele e disse: sai fora desse templo, Simeão. Vai embora dessa igreja. Aí você não tem valor, aí nada vai acontecer na sua vida. Eu imagino ele: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Quem sabe ele orando, crendo, esperando e dizendo: um dia vai acontecer. E alguém dizendo: não vai vir dessa forma. E ele olhando e dizendo assim: mas é aqui que eu me sinto muito bem. Eu não vou sair daqui. Ele não perde o foco, pastor. Ele não desacredita daquilo que Deus falou. Querido, sabe o que o Espírito Santo faz com Simeão? Na hora que vai entrando Jesus, José e Maria para ser apresentado o menino, a Bíblia diz que Simeão não se contenta só em ver, mas ele abraça Jesus no colo. Porque todas as vezes que a gente lança expectativa em Deus, Ele sempre faz além. Ele pensou que só ia ver, mas o Senhor disse para ele: você não vai só ver, você vai pegar no colo. Eu não sei que tipo de oração você tem feito. Talvez você está olhando e dizendo assim: oh Deus, se o Senhor só salvar e deixar em casa, tá bom. Mas Deus não trabalha assim, pastor. Deus é Deus de coisas completas, irmãos. Deus não apenas salva, Ele salva, liberta, manifesta, ainda usa na igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Ele poderia só salvar a gente, deixar a gente no canto, mas Ele faz da gente um vaso para ser usado na presença do Senhor. E aí eu fiquei pensando com Deus assim, que quando Simeão olha para aquilo, quem sabe
Ele pensou em todos os anos que ele acreditou e que ele esperou aquilo, e agora Jesus estava nos braços dele. E aí agora começa uma das partes para mim mais interessantes dessa história. Porque na hora que Jesus chega nos braços de Simeão, aí ele diz: agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. É como se ele dissesse assim, em outras palavras: ó, já acabou tudo que eu tinha para viver. Eu esperei até hoje e a última promessa se cumprir era essa. Então a partir de agora o Senhor pode despedir a minha vida. O Senhor tem falado muito ao meu coração que esse é um dia na terra de muitas despedidas. Nós temos visto isso. Eu sei que o coronavírus não tem permitido isso em alguns momentos, mas, queridos, não temos mais tempo para dar aquele abraço de longe, sabe, pastor? Você que é seu familiar, abraça mais forte. Nós temos vivido dias de despedida sobre a terra, onde talvez aquela ligação que você ia deixar para amanhã, não dá mais tempo de deixar para amanhã. Então liga logo, resolve logo. É tempo da gente não viver com mais pendências, queridos. E é interessante, porque Simeão, quando ele diz: despede o teu servo em paz, ele está dizendo: eu estou pronto, acabou a minha carreira aqui, porque já se cumpriu tudo. Deus falava ao meu coração para liberar uma palavra sobre a igreja. Só acaba quando Jesus chega. Tua casa não acabou, teu ministério não acabou, tua felicidade não acabou, porque Jesus não voltou ainda. E se Jesus não chegou ainda, tem jeito para mim, ainda tem jeito para você. Ainda tem jeito para você que está assistindo aí essa live. Talvez você está dizendo: acabou, despede, acabou sonho, acabou promessa. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está sem expectativa de vida. Não sonha mais, não acredita mais. Só está vindo ao templo. Só está vindo. Talvez nem mais pelo Espírito, mas carregado por qualquer outra motivação. Mas o Senhor nessa noite está dizendo ao teu coração assim, ó: quando você voltar a colocar expectativas fortes em mim, eu ainda tenho muita coisa a derramar. Uma coisa eu aprendo com o Espírito Santo: Ele é criativo, irmãos. Em Atos 2 ele vem como chamas de fogo, mas em outros momentos na Bíblia ele vai vir diferente, pastor. Eu aprendi uma coisa na caminhada: até as línguas que a gente fala num culto, a gente não fala em outro. E por mais que a gente fale, a sensação é diferente. Então eu quero te convidar, queridos, a não estar faltando culto. Os milagres que muitas vezes Deus quer fazer é no culto. Deus operou milagre na vida de Zacarias no culto. Deus operou em tantas pessoas no culto. E Rayane, eu estou chateada, eu estou triste, eu não queria ir para a igreja. Aí que você tem que vir, porque aqui onde Deus cura, é onde Ele fala, é onde Ele alegra a tua alma, onde Ele libera uma palavra sobre você. Vivemos numa geração que as pessoas estão faltando culto por problemas. Eu não vou porque hoje eu estou triste. Jesus já não sabia que você ia estar triste. Eu não vou porque eu não estou com vontade. Vem sem vontade. Eu não vou porque talvez alguma coisa ainda não está encaixada. O Senhor está dizendo hoje para o teu coração: Jesus vem, e quando Ele vier é necessário que a gente permaneça cultuando a Ele. Como seria bom se Jesus voltasse e a gente estivesse no culto, irmãos. Como seria bom se Jesus chegasse e a gente estivesse naquele momento onde parece que a gente está semelhante a um querubim naquela dimensão, pastor. Como seria bom se Jesus chegasse em um momento onde a gente estivesse naquela glória no louvor. Como foi bom tudo que nós vivemos aqui até hoje. Mas é interessante, porque quando Simeão, ele libera a palavra, ele está dando uma palavra de permanência e dizendo assim: agora despede, porque todos os outros dias eu estive no mesmo lugar. Sem acontecer, ele estava lá. Sem Deus fazer o que disse, ele estava lá. Quem sabe doente e a enfermidade dizendo: você vai morrer, e ele dizendo: não morro não, porque eu tenho uma promessa de que eu não vou morrer com isso. Com a porta fechada e Simeão lá, com as dores dentro de casa e Simeão lá. Diz para Deus: recente, desde 2020 para cá, tem sido dias difíceis. Já enterrei 3 pessoas da minha família de 2020 para cá. Tem horas que você para e diz assim: Jesus. Mas sabe o que me renova, queridos? Todas as vezes que eu venho para a igreja,
Todas as vezes que eu estou com o Senhor, e é como se Ele olhasse e dissesse assim: você está entendendo que o milagre sempre vai estar no santuário? Tem gente que diz assim: eu posso buscar Deus em casa. É verdade, mas tem coisas que só acontecem no templo. Tem coisas que só acontecem quando as chamas se encontram, pastor. Tem coisas que só acontecem, Mateus. Por exemplo, você pode receber algo de Deus em casa, pode, mas isso aqui, só acontece na igreja. Um toque, um aperto de mão, um sorriso, dizendo: conta comigo, não para não, irmão, não desiste. Eu quero te perguntar nessa noite, Simeão, quantos motivos você teve durante 2 anos ou 1 ano para cá, de dizer assim: eu não vou mais ser crente, eu não vou mais estar na igreja, mas aí você lembrou de tudo que o Espírito Santo falou, e você diz: eu vou permanecer, doendo, me arrastando, ferido, mas eu estou aqui. É tudo que Jesus quer, é que a gente possa permanecer nesse lugar, irmãos. E a Bíblia diz assim, só para alegrar o coração dos mais novos aí, que junto do templo tinha uma profetisa de quase 84 anos, chamada Ana. 84 anos, que todos os dias orava e jejuava, esperando a mesma coisa. Quem sabe no dia que Simeão estava meio triste, Ana estava ali orando, imaginação minha, dizendo: Simeão, levanta a cabeça, vai melhorar. Não é isso que a gente vive como igreja? Não é isso que às vezes você vem para cá cabisbaixo, triste, mas alguém está alegre do teu lado, lhe empurra e diz: ei, vai dar jeito, Deus está aí, alguma coisa boa tem para acontecer. E eu quero te dizer nessa noite: volte a criar expectativas no Senhor, volte a colocar tuas expectativas em Deus. Mas isso nunca mais vai acontecer. Vai, porque Deus é Deus de novidade, irmãos. Deus é Deus de coisas superabundantes. E a Bíblia diz que quando Ana estava ali, que viu Jesus chegando, ela começou a louvar a Deus. Ela começou a cair na graça e dizer assim para todo mundo: era dele que a gente esperava, era ele. Está vendo? Era aquela criança ali. Foi sobre aquele que eu preguei, foi sobre aquele que eu ouvi. Eu não sei quem aqui espera esse grito, mas eu quero que Deus me permita que no dia do arrebatamento, quando a gente estiver subindo pelos ares, a gente possa olhar um para o outro, pastor, e dizer assim: é ele. É sobre ele que a gente cantou, Raíza, foi sobre ele que a gente pregou, foi sobre ele que vocês tocaram, é sobre ele que vocês estão aqui. Nada sobre nós, tudo sobre ele, irmãos. Mas a gente vive dias, e eu queria finalizar a mensagem aqui para orar por você, onde as pessoas estão desistindo tão fácil. E parece uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de um homem que adquiriu uma mina, porque ele achou um pedacinho de ouro nessa mina. E ele disse: eu vou comprar essa mina porque aqui tem ouro. Investiu pesado, sabe, Tati? Comprou todos os maquinários, trouxe funcionário de longe, diz: eu acredito que aqui vai dar ouro. Só que ele cavou e nada mais aconteceu, Mateus. Aí as pessoas olharam para ele e disseram assim: não vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Aí ele foi, jogou as ferramentas fora e disse: eu não vou mais trabalhar com isso, vou mudar de ramo. O primeiro homem que passou na rua, ele vendeu a mina e diz: por qualquer preço, toma aí. Aí, quando é um belo dia, ele está sentado assistindo o jornal e dizem assim: acharam uma quantidade inigualável de ouro em uma determinada mina em tal cidade. Era a mina dele. E ele ficou chateado com aquilo e disse: como é que aquele homem achou e eu não achei? E aí, para melhorar, o homem da entrevista perguntou ao proprietário novo, dizendo assim: foi difícil? Ele: não, só estava a mais 1 metro de cavar. Tanto é que ele botou uma placa bem assim, cave mais 1 metro e você vai achar o ouro. Eu quero lhe dizer nessa noite: não guarda a tua enxada, não guarda aquilo que o Senhor tem dado ao teu coração, porque só falta mais 1 metro. E a Bíblia diz assim, que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Aqui ele chegou como bebê, mas ele vai voltar como leão, pastor. Aqui ele chegou como criança, mas um dia ele vai dar sentido, igreja, tudo aquilo que a gente viveu, sofreu e padeceu. Eu quero lançar uma palavra a essa igreja hoje: não abandona o templo,
traga Jesus, não abandone a estadia na igreja. Tem jeito, Jesus está chegando aí. Ele vai vir. E eu não sei você, mas eu não quero só ver não, eu quero pegar ele no colo, eu quero abraçar. Cadê quem quer abraçar Jesus? Se coloca de pé. Me anda labas. Diga para o seu irmão assim: irmão, aguenta firme, não vai embora do templo. Diga assim: aguenta firme, a gente vai aguentar chegar no final desse ano. Diga: Deus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Você pode bater no teu peito e dizer assim: eu não vou morrer antes de ver acontecer aquilo que Deus disse que eu não morreria. Diga, profetize isso. Se Deus não quiser fazer com ele, mas eu profetizo, eu vou ver a minha casa no altar, nesta igreja completa. Eu vou ver a minha família restaurada. Nós vamos ver mais almas salvas, irmãos. O Senhor nessa noite está dizendo para você assim, ó: restaura a tua expectativa nele. Oh Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. Você pode curvar a tua cabeça aí. Talvez você tenha vindo ao templo por vir. São tantos anos de espera, são tantos anos angustiados, são tantos anos crendo em uma palavra só, são tantos anos esperando um casamento, são tantos anos esperando um emprego melhor, são tantos anos você esperando o filho do teu lado no banco, mas o Senhor me trouxe a essa noite para dizer: aguenta firme e continua vindo para o templo, porque qualquer culto Jesus aparece, e qualquer culto Jesus surpreende você. O Senhor está dizendo nessa noite: você não vai só ver. Será que você pode fazer isso como um ato profético? Abre os seus braços e diga: Senhor, eu não quero só ver, eu quero pegar no colo, eu quero abraçar, eu quero jubilar e contar até cansar o ouvido dos irmãos os testemunhos de palavras que eu ouvi há muitos anos. Eu quero contar aquilo que Deus disse que faria. Escute, tem uma palavra de Deus, quem sabe para alguém que está aqui ou alguém que está me assistindo nessa live. Eu entendi, e Simeão entendeu, queridos, para o ministério de louvor cantar o que estava escrito no Salmo de número 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Deus. E a Bíblia diz assim, ó: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Olha para cá, olha para cá. Pardal não tem valor. Andorinha é um pássaro que pousa em qualquer lugar. E vem o salmista e diz: pastor, mas até o pardal e a andorinha encontrou casa junto ao altar. Deus meu e Rei meu. Sabe o que Satanás tem tentado fazer na última hora? Mostrar que a gente tem valor lá fora, fora do altar. Mostrar que longe da igreja as coisas estão melhores. É o que Satanás tem tentado fazer com muitos jovens e muitas pessoas de anos na caminhada. Mas eu quero te lembrar hoje: sem Jesus você era um pardal sem valor, mas um dia Ele botou a gente no altar. Um dia Ele olhou para você sem esperança, sem vida, sem nome, e diz: lá fora não tem jeito não, mas no altar tem valor. Para mim tem. Pousa, queridos. A Bíblia diz que eles fizeram ninho no altar. A Bíblia diz que o pardal faz uma casa ali. O Senhor está dizendo hoje: igreja viva, permaneçam em mim. Acredita que Jesus vem. Talvez você está aqui e você nem acredita mais que Jesus vai voltar, queridos. Já passou tanto tempo, Rayane, já passou tantos anos, eu já ouvi tantas mensagens assim, e as coisas só pioram na terra, é só dor, é só sofrimento, mas você vai ser surpreendido. Ele vem, Gil, Ele vem, Ele vem. Pode louvar, ministério de louvor. Oh Deus, se você quiser receber uma oração nessa noite, sem embolar aqui, você que quem sabe está precisando aumentar a sua expectativa, queria te convidar a vir aqui à frente, enquanto eles louvam. Jesus,
Jesus, Jesus. Ele alabanalabas. Não abandone o barco, Ele alabanalabas. pois a ordem é chegar. A ordem é chegar do outro lado, irmãos. Chegar. A vida não é só dor, a vida não é só luto, a vida não é só sofrimento. Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para Eu creio, levantar Jesus, eu creio. alguém. Levante a tua mão para o alto, de você que está novo. aqui, e diga: eu não Ele vou vai parar, Deus. restaurar Eu alguém não me permito de parar. novo. Eu não me permito levar vai o título de desviada. Eu não me sonhos permito. de alguém de novo. Quero ser uma das primeiras da fila quando Jesus chamar, e você também. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Oh Deus, eu quero orar por cada vida que está aqui à frente. Eu oro pela vida da igreja e eu profetizo nessa noite que tenhamos cultos tão impactantes cada vez mais com a tua glória. Eu profetizo que vidas sejam surpreendidas ainda nesse próximo semestre de 2021. Que toda frustração, todo medo, todo problema, toda angústia desapareça agora pelo nome de Jesus. Você tem um lugar na igreja, querido. Você tem um lugar no altar. Você não é um pardal sem valor na casa. Oh Deus. Não abandone o barco. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar as suas mãos. O Senhor quer restaurar a sua felicidade, a tua alegria. O Senhor quer fazer o teu rosto brilhar. Ele vai restaurar alguém. Todos aqueles que se sentem fortes, diga isso nessa noite. Você vai dizer: eu não vou parar. O pastor não vai parar. Os presbíteros não vão parar. Os grupos não podem parar. A gente não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Escute. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E o verso final diz assim: nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Você não vai ser, queridos, um escolhido que virou um palhaço que nem Sansão virou. Tudo que Satanás quer nessa última hora, pastor, é rir da nossa cara. É olhar Mateus, alguém que um dia já segurou um microfone, que já cantou na igreja, e debochar, dizendo: tá vendo onde eu fiz, onde ele fiz ele ir, aonde ele está agora. Mas nós queremos profetizar em nome de Jesus Cristo que há tempo de cumprimento de promessas no ar. E eu sei que Deus vai fazer acontecer. Seja um Simeão na igreja. Seja um Simeão na igreja. Seja um animador. Quando você vê alguém cabisbaixo, segura nele e diz: calma, ele está chegando. Quando você vê alguém querendo parar e dizer que o projeto não vai dar certo, se levanta, Simeão, e diga: não, Deus nos fez uma promessa metodista. Deus disse que faria, e Ele não é homem para mentir.
Levante a tua mão e diga assim: Senhor, eu acredito que não está com um ponto final, porque o Senhor não chegou ainda. Diga: perdoa pelas vezes que eu disse que acabou. Perdoa pelas vezes que eu disse que era a minha despedida em algumas coisas. Perdoa pelas vezes, Senhor, que eu disse: chega, até aqui deu. O Senhor está dizendo nessa noite que você não vai só ver, mas você vai abraçar. Irmãos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Como eu senti que o Espírito Santo estivesse entrando no coração de algumas pessoas e quebrando frustrações de anos, e quebrando tanto medo, tanta angústia. Ei, jovem, adolescente que está aqui, você está sem expectativa. Será que eu vou entrar numa faculdade? Será que eu vou me dar bem na vida? O Senhor está dizendo hoje: coloca a tua expectativa em mim. Deus sabe como resolver, queridos. Eu queria que você desse essa última mensagem para o teu irmão. Diga assim: não vá embora do templo. Tem surpresa para quem permanece. Não vá embora do templo. Dá duas formas. A nossa vida só acaba de dois jeitos, irmãos. E eu profetizo isso para você voltar para o seu lugar. Ou Jesus volta, ou a gente parte com Ele, irmã Maria. Ou Jesus vem, ou a gente vai dizer um dia como Simeão disse: agora despede o teu servo ou tua serva em paz. Mas eu morro crendo, eu morro esperando, eu morro dizendo que Ele cura, eu morro dizendo que Ele é a luz do mundo, que Ele continua salvando e operando milagres. Deus cuida de você. Toma posse dessa palavra nessa noite. Vai, Ministério de Louvor, diga aí. Você não vai parar. Podeis voltar para os seus assentos, queridos. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, eu dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Quantos aqui trabalham? Quantos trabalham? Que maravilha. O dia que você está triste, você trabalha. O dia que você está decepcionado, você trabalha. O dia que te caluniaram, você trabalha. Você não abandona o seu trabalho, não? Eu também não. E assim também eu não faço com Jesus, não. O dia que eu estou cansado, eu venho para o templo. O dia que eu estou triste, eu venho para o templo. O dia que levantaram calúnia, eu venho para o templo. Porque eu sei que a minha esperança está aqui. A minha esperança está aqui. Ramanagaço. Você não vai parar, você não vai parar, porque a ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar, meu irmão, minha irmã, você vai chegar. Deus Santo, em casa estão essas pessoas assistindo, mas aqui no templo estão estes que vieram como Simeão. Alguns vieram arrastados, Senhor. Alguns vieram incomodados, impulsionados pelo Espírito, como a pregadora falou que Simeão também, incomodado pelo Espírito, estava no templo naquela noite. Minha irmã, você não veio nesse lugar nessa noite porque você quis. Foi o Espírito de Deus que te impulsionou a vir aqui. E Ele diz também nesta noite que tem pessoas aqui necessitadas de reconciliar com Ele. E
E aí eu quero abrir esse precedente para você nesta hora. Quem é você que está aqui, que vai reconciliar com Ele nessa noite? Quem é você que está aqui, que veio, o Espírito te trouxe para reconciliar com Ele, porque Ele tem promessa sobre a tua vida. Acene somente com a tua mão, nós vamos orar por ti. Quem é você? O Espírito está dizendo que tem, assim como Ele falou com Simeão. Ele fala no meu coração que tem pessoas que precisam reconciliar com Ele, e é hoje. Quem é você? Quem é você que está relutando entre a carne e o Espírito, e Ele está dizendo: eu preciso mudar a tua história, mas você precisa voltar para mim. Eu vou orar encerrando. Pai, obrigado pela abertura desse culto. Obrigado pelo momento de oferta. Obrigado pelos louvores ministrados. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada, que nos confronta, que vem de encontro com a nossa necessidade. Obrigado pelas vidas que estão aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que estão no trabalho, em casa. Obrigado àqueles que estão no trajeto. Despede-nos debaixo da tua proteção. Leva-nos guardados debaixo da tua mão potente, certos de que num abrir e fechar de olhos, a trombeta do Senhor vai tocar, como o relâmpago que corta do oriente para o ocidente. Assim será a vinda do teu Filho, Deus, e essa é a nossa esperança. Mas que continuemos a esperar, não tosquenejar, não vacilar, mas permanecer firme. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho, a graça do Deus Espírito Santo esteja contigo, não hoje, mas para sempre. Você diz amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.